Mas vamos lá, vamos conversar um Vamos pouquinho lá. sobre a questão relacionada a mensalidades escolares, né? De saída, uma situação completamente nova, como eu disse há pouco, deflagrada em razão da disseminação mundial de um vírus que a todos assolou. Eu até comento, Tarcísio, que eu não sei se por ingenuidade da minha parte, mas no início do ano, quando eu via o noticiário, eu acho que muita gente também se deparou com essa situação. Quando eu vi o noticiário da ocorrência lá na China, eu vi aquilo com muito pesar, mas eu via aquilo distante da minha realidade. Eu não via aquilo como algo que poderia, de repente, estar dentro da minha casa, como algo que poderia resvalar no nosso trabalho, nas nossas aulas, na nossa jornada, nas nossas relações e, consequentemente, nos nossos contratos. Mas eis que, numa velocidade imensa, foi realmente deflagrada a pandemia e o coronavírus está aí, né, tomando um espaço, trabalham nas UTIs, e nós, como cidadãos, né, estamos também impactados nas nossas relações contratuais. Afinal de contas, por determinação das autoridades competentes, as atividades escolares, elas passaram por uma remodelação. E diante desse contexto, surge a dúvida, não é, sobre o que fazer diante desses contratos, né? Eu, de saída, tenho comentado sempre nas minhas pré-leções e assim também para os meus clientes, que a primeira alternativa a qual nós devemos buscar é sempre uma alternativa importante dentro do cenário que nós estamos vivendo, que é a tentativa de diálogo junto a essas instituições de ensino. Já pontuando que, no meu modo de entender, eu quero te ouvir, não se deve simplesmente sinalizar que não há porquê, acaso o contrato não seja rompido, não há por que a gente simplesmente deixar de efetuar estes pagamentos, tá? Não acho que seja uma razão para que a gente simplesmente diga, olha, né, a gente vai encerrar esse contrato, até porque eu devo lembrar aos nossos ouvintes, exceto se houver um rompimento, que o contrato ele é firmado, né, anualmente e ele, em regra, é fracionado em um número de parcelas que vai variar até o número de 12. Mas, diante dessa situação excepcional, você quer, então, professora, defender que as mensalidades escolares elas sejam pagas tais quais acordadas inicialmente? Não. Como disse, primeiro ponto de partida, nós temos um contrato, nós temos regras que regem esse contrato, e sem diálogo, sem notificação, não dá simplesmente para deixar de adimplir aquelas obrigações sem que haja uma tentativa de solução dialogada sobre a forma como este adimplemento será realizado. E aí surge justamente o tema central da nossa conversa, que é desconto ou não nas mensalidades escolares, não é? Primeiro, nós estamos diante de uma situação totalmente excepcional e justamente diante dessa excepcionalidade houve inicialmente a paralisação das atividades escolares e a tentativa de retomada pela grande maioria das escolas, ao menos na capital baiana, de se readequar o modelo de ensino para um modelo de ensino que se dá através de ferramentas eletrônicas, né? O chamado, a gente copiou, importou o modelo americano do homeschooling, escola em casa, pensemos assim, e uma chuva, Tarcísio, de dúvidas sobre o que fazer diante desses contratos. Né? O que é exigir da escola, de que forma a escola deve se posicionar. E o que eu comentava, que eu acho que você não conseguiu me ouvir, é que, de saída, a minha primeira pontuação é a de que nós não devemos, sem boa fé, sem atentarmos à função social, deixarmos simplesmente de pagarmos essas mensalidades escolares, tá? Porque nós estamos diante de um contrato, que inclusive eu até escrevi um textinho sobre isso, que é um contrato que é fechado dentro de um bloco anual. E esse contrato, que é assim regido como um bloco anual, ele se permite fazer parcelado, na maioria dos casos em até 12 parcelas. Mas isso também não nos dá o luxo, o direito de dizer que não se pode repensar ou revisitar este contrato diante de uma situação excepcional. Repito, partindo da base essencial da noção de contratos, todos os contratos hoje devem ser interpretados à luz da boa-fé e da função social. Somados esses ingredientes, nós estamos diante de uma situação que é completamente alheia às nossas vontades. E afora todo o caldo, todo
reequilíbrio dessa relação, surgem problemas nas mais variadas situações para os núcleos familiares e as dificuldades que surgem, tá? Que surgem, inclusive, diante de situações excepcionais, como, por exemplo, a Verlane traz aí uma casuística concreta especialíssima, né? Que é a peculiaridade, às vezes, da criança, muitas vezes a questão da vulnerabilidade digital. Ainda ontem eu estava assistindo uma matéria em que se falava sobre as dificuldades que a grande maioria dos brasileiros, especialmente de baixa renda, tem. Um beijo para a Julie, tem de lidar com acesso à internet. A gente está aqui fazendo uma live onde que a gente enfrenta problemas técnicos, né? Afora as questões de ordem educacional, muitos pedagogos sinalizando, a depender da faixa etária da criança, e aí surge essa disposição. Então, na minha opinião, o primeiro ponto de partida é que a gente não pode simplesmente sinalizar que não cumpre mais esse contrato, até sem darmos a notícia de que o nosso objetivo é rescindi-lo, né? Simplesmente abandonar o contrato no meio do caminho. Segundo ponto é que a gente precisa buscar, até para tentar desafogar a máquina estatal, um diálogo com essas instituições de ensino. Grande parte das escolas de Salvador, agindo à luz da boa-fé, já lançaram de antemão, algumas a gente sabe que não, comunicados apontando descontos lineares dessas mensalidades. O PROCON, inclusive, foi diligente e exigiu, inclusive, noticiou algumas escolas, e eu citaria porque isso é público e notório aqui, o Marista Patamares, que é inclusive onde os meus filhos estudam, da necessidade de que as escolas elas pudessem apresentar planilhamento de gastos, né? E, obviamente, do equacionamento financeiro dessa matemática, para que se pudesse chegar a um tema que está tão em alta, a autocomposição, né? Na tentativa de reequilibrar esta relação diante de prejuízos, que eu não sei se você concorda comigo, são recíprocos. E, obviamente, quando a gente pensa na ótica, né, da relação de consumo, a gente também tem que ter esse olhar atento ao consumidor, ao que está se colocando. E a gente precisa realmente desenhar um modelo para a solução de conflitos que leve em consideração essa nova realidade. Né? De que forma, quem sabe, no primeiro momento, amistosamente, se pode fazer uma nova avença, né, com a instituição de ensino, para que essas mensalidades elas sofram um desconto percentual que seja razoável e que eu, inclusive, entendo, e a minha opinião, quero te ouvir, deve partir de um escalonamento, primeiro, dessa planilha, para que a gente simplesmente não devaneie, né? O que a escola tem de substancial, especialmente pensando em material humano, pensando em função social dos professores que dependem dessa remuneração, e a gente fala aqui também como professores, talvez por isso a gente também tenha essa empatia, mas ao mesmo tempo houve uma retração, né, de muitos custos, né? As escolas, elas não estão, neste momento, tendo custo com energia elétrica, elas não estão tendo custo com água, elas não estão tendo custo com material impresso, custo este que foi repassado para nós, pais, né? Não só um custo em relação a material efetivo, a aumento das nossas contas de energia elétrica, que em casa nós ficamos, inclusive, assustadíssimos com a nossa conta de energia elétrica, como o próprio tempo desprendido dos pais que passam a funcionar, Tarcísio, como verdadeiros tutores dos seus filhos, no acompanhamento, na gestão direta desse estudo. Então, é um tempo de revisitação. Eu acho que não é, inicialmente, repito, um momento para que simplesmente nós abandonemos a responsabilidade de adimplirmos a nossa obrigação, especialmente naqueles casos em que há uma contraprestação do serviço. Obviamente, tendo a escola olhar atento, cuidadoso com crianças, né, que se insiram dentro de um contexto especial de aprendizagem. E aí, nesse contexto, a gente critica, mas a gente também deve referenciar algumas escolas, que não parece o caso da colega, que tem sim tomado esse cuidado. Eu tenho clientes que me dizem, olha, a escola está buscando, a escola está sinalizando um cuidado especial, dando dicas, orientações, né, de como se pode fazer. Para algumas crianças a gente sabe que é mais delicado, mas inicialmente eu acho que a tentativa é desse diálogo de franca boa-fé, de reciprocidade, porque realmente o cenário é completamente diferente. Também sou totalmente contra o engessamento de uma escola que diz que não vai simplesmente lidar com qualquer tipo de desconto, que não vai fazer qualquer tipo de ajuste conciliatório. E aí, nesses casos, só nos resta a mesma opção de judicializar,
né? Quando não há espaço para o diálogo, tem que se levar a apreciação jurisdicional à situação, para que aí o judiciário realmente possa aplicar a lógica do razoável nesse contexto. Mas eu já falei demais, me diga aí o que é que você pensa, o que é que você traz, como é que você tem se colocado nesses casos. Estou gostando de te ouvir, na verdade. Olha só, como você bem falou, prof, realmente vivemos uma situação delicada, vivemos uma situação de calamidade pública, de pandemia, onde nós temos dois pilares aí, né? Não só a situação dos colégios, das escolas particulares, mas como também a situação dos pais que possuem seus filhos nessas escolas e que muitas das vezes as mensalidades são altas, né? Não são mensalidades baixas. Claro que aí a gente vai fazer, né, um paralelo que tem escolas que têm mensalidades altas e escolas que têm mensalidades não tão altas. E aí, juridicamente, prof, eu tenho visto que não existe ainda uma lei, né, aprovada no Brasil que regule essa situação, né, da redução ou não das mensalidades privadas. Não existe. O que a gente tem hoje são vários projetos de lei tramitando e muitos aprovados em primeiro turno e segundo turno, a exemplo lá do Distrito Federal, né, aprovado lá pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Também temos projetos de lei aprovado no Pará, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, mas nenhum deles, né, sancionados. Mas também tem aquele viés do seguinte: embora esses projetos aprovados e posteriormente sancionados, prof, nós vemos aí que a Constituição Federal, no seu artigo 22, inciso 1º, vai dizer que é competência privativa da União Federal legislar, não é isso? Legislar sobre essas questões. Ativista, eu ia te fazer esse questionamento, porque veja, inclusive aqui na Bahia, nós tivemos um projeto de autoria do Alan Sanches, deu várias notícias em rádio, jornais impressos, e eu fiquei realmente me perguntando sobre a competência para regulamentar essa matéria, né? E foi muito bacana você tocar nesse ponto, porque me parece que a gente está diante de uma questão relacionada também à incompetência, né? A quem compete, a quem se deve dar essa determinação, né? E diante da lacuna legislativa, a gente tem muitas brechas, né? Porque diante de um paradigma único e mais, você citou alguns projetos aí, num país continental, cheio de desigualdades, em que alguns têm mensalidades muito altas, com cargas horárias, inclusive em dupla jornada, né? E aí eu já queria deixar claro que as atividades extracurriculares, no meu entendimento, como penso, essas realmente devem ser eliminadas das nossas mensalidades, porque é inexequível, né, a realização de um esporte em turno oposto, de um reforço, né, que por vezes a própria escola sinaliza. Então, a necessidade de uma adequação uniforme, né, como você sinalizou, e eu quero te ouvir mais em relação a isso, se faz de fundamental importância. E assim, Verlane, de fato, às vezes a dificuldade de diálogos leva a gente a rescindir o contrato mesmo, né? E eu acho que você, com certeza, como mãe exemplar, tomou a decisão acertada. Eu sempre digo também, sabe, Tarcísio, que já dizia minha mãe, que nem estudou, mas é sábia. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Só a Verlane sabe o que está passando, só eu sei o que estou passando, só o que os nossos colegas, professores, advogados, profissionais de outras tantas áreas sabem da sua realidade. E é preciso ter esse olhar atento, né? Pela escola, diante da nossa relação enquanto consumidores que somos, né? E eu quero te ouvir mais em relação a essa questão aí da competência. Então, é correto afirmar que a União é quem deveria regulamentar em todo o território essa disposição? Exatamente, prof. É verdadeiro, sim, é correto. A União que deve, de acordo com a Constituição Federal, no seu artigo 22, inciso 1º, regular sobre a competência legislativa em relação a essa matéria. E ainda nós temos, prof, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, oriunda de um ADIM, né, um ADIM e um ADC, um ADIM e um ADC, dizendo justamente sobre a inconstitucionalidade de leis estaduais que versem sobre essas matérias, né, de redução ou não das mensalidades escolares, porque é de competência da União. Então, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ainda que todos esses projetos de leis que estão tramitando e alguns aprovados venham posteriormente a serem aprovados, eles serão inconstitucionais. E a pergunta é,
E o projeto de lei federal da União seria inconstitucional ou constitucional? A resposta é, se for oriundo da União, é claro que será constitucional, de acordo com o artigo 22, inciso 1º. Mas o problema, é que, ainda que seja aprovado pela União Federal, a gente ainda paira em violação a princípios constitucionais. A exemplo do princípio da razoabilidade, tá? Então, ainda, né, que seja aprovado pela União Federal, vai violar o princípio da razoabilidade. Então, o que acontece? Tem outro problema que ficou visto aí nos projetos de leis estaduais, é justamente em relação, às flexibilizações no tocante às planilhas de custos das escolas. Não é verdade? Porque os projetos de lei, eles não atentaram para as diferenciações em relação às planilhas de custo das escolas. Simplesmente eles disseram, não, vamos reduzir de forma imposta em 30% até 50%, ou apenas 30%, sem analisarem de fato as situações específicas de cada escola. Né? Porque existe uma lei, a Lei 9790, que fala do cálculo variável em relação ao pagamento das mensalidades. E muitos empresários, donos de escola, fala que a conta, esse cálculo variável é feito de que se o colégio ou as escolas particulares, eles conseguem, não é, pagar os custos sem que haja demissões. A grande preocupação, né, das escolas privadas é essa, é você conseguir pagar os custos sem efetuar demissões. Então, essa é a questão do cálculo variável. Se eles conseguirem, né, o que eles dizem, se eles conseguirem pagar os funcionários sem terem que fazer demissões, eles conseguem arcar com isso. O problema é que, com essa situação gerada pela pandemia, eles não estão conseguindo, né, fazer jus a esse cálculo. Porque se não há pagamento dos pais, né, eles não conseguem pagar os funcionários, pagar as despesas aí das escolas. Mas, como eu tinha dito no início, existe aí os dois pilares, né, os pais e os donos de escola. Porque a gente não pode pensar apenas com a visão de empresário ou com a visão de pais. Porque o que eu sinceramente estou vislumbrando, é que os empresários, os donos de escolas, muitos deles, pensando, eu posso estar errado, me corrija se tiver, pensando apenas, né, não são todos, tá? Eu não quero generalizar, mas alguns estão pensando apenas, né, no seu patrimônio, nas escolas privadas, em dizer assim, não podemos, como você bem falou anteriormente, não podemos reduzir o valor das mensalidades porque a gente tem funcionários a pagar. Eu bem conversava aqui com a querida professora Sabrina Dourado em relação à redução ou não das mensalidades escolares em meio à pandemia. Né? Conversávamos que, em meio a essa situação de calamidade pública que vivemos, né? E iniciando lá na China, a gente ficou meio apreensivo se realmente ia ou não chegar aqui no Brasil, não é? E posteriormente foi chegando em vários estados e depois na Bahia, em Salvador, enfim. E que, de fato, pessoal, agora a gente tem tomado consciência que está, sim, não é, acontecendo esse problema, e muito forte, e agora muito grave. Vivemos aí uma situação difícil dessa calamidade pública e precisamos agora, sim, acreditar que está acontecendo, não é cena de novela, não é filme, está acontecendo com a gente, precisamos ter cuidado e ter mais cuidados ainda, porque aqueles picos, né, que estavam falando muito na televisão, vários picos, né, da doença que nunca chegava, mas eu acredito que agora já chegou esse pico, né, vários hospitais aí, com leitos de UTI cheios, né? O pessoal muito preocupado. Mas vamos lá, pessoal. A gente falava da constitucionalidade ou não da redução dessas mensalidades escolares, se a gente reduz ou não, né? Se os pais devem tirar ou não os filhos das escolas particulares. Então, eu na minha fala, eu dizia o seguinte, será que é possível, né, a redução das mensalidades escolares? A resposta é, pessoal, é possível sim. Há a possibilidade da redução das mensalidades escolares das escolas privadas. Mas, pessoal, essa redução, ela tem que ser analisada caso a caso, tá? Quando eu falo caso a caso, deve ser analisada, primeiro, de acordo com as escolas particulares,
não é? Porque, como eu falava anteriormente, a gente possui um contrato de prestação de serviços escolares em cada escola e é necessário que se flexibilize, pessoal, as escolas particulares especificamente. Por quê? Nós temos escolas que têm determinado padrão financeiro e outras escolas que têm um outro padrão financeiro, tá? Então, nós não podemos levar à risca e impor, se for haver uma redução ou não da mensalidade, a todas as escolas o mesmo percentual. De modo que, pessoal, é necessário, como eu falei, analisar cada caso a caso. E eu falei também, pessoal, junto com a professora Sabrina, que nós temos dois pilares, né? O pilar dos pais, né? E o pilar das escolas particulares. Bacana? Porque assim, as escolas particulares não podem apenas pensar nelas, né? Nas despesas com funcionários, nas despesas, né, com os custos das escolas. Elas precisam também pensar nos pais que estão tendo um esforço grande de pagar as mensalidades. E aí a gente tem que pensar também que os pais não podem só olhar o lado deles, de pagar as mensalidades. Também tem que olhar o lado das escolas, que se, vamos imaginar que todos os pais deixassem de pagar e tirassem seus filhos, as escolas iriam falir e posteriormente, quando acabasse a pandemia, não é? O que é que se ia fazer? Os filhos possivelmente não iam estudar mais nas mesmas escolas, né? Se a escola falisse, tinha que colocar em outra escola. Então a gente tem que analisar esses dois pilares, né? Mas o que eu fico preocupado é o que eu tenho visto, é que, não generalizando, muitas escolas estão falando assim, não vou reduzir porque eu tenho que pagar funcionário, eu tenho que pagar os custos da escola, então não posso reduzir. Aí os pais pensam o seguinte, poxa, então a mensalidade, que muitas vezes é uma mensalidade alta, tá certo? Nem sempre é uma mensalidade baixa. Claro que escola para escola, umas têm um valor mais alto, outras têm um valor mais baixo, mas assim, Vamos lá, pessoal. Então, muitas das escolas possuem mensalidade alta, né? E se elas não querem reduzir o valor dessa mensalidade, como fazer? Então os pais pensam, pô, eu vou estar pagando por... travou, Silvana, mas a gente já voltou. Né? A pergunta que eu fiz foi o seguinte, que algumas escolas particulares não estão aceitando a redução, né, das mensalidades. Então, como fazer? Porque repare o seguinte, os pais, eles pensam assim, como eu vou continuar pagando uma mensalidade, né, muitas vezes alta, sem eu estar tendo a contraprestação pelo serviço prestado, né? Então, é uma coisa meio que ilógica. Se não está sendo prestado o serviço, como eu vou pagar por uma contraprestação que não está sendo prestada? Mas aí, pessoal, apesar de isso ser verdadeiro, nós temos que pensar e entender que estamos numa situação de calamidade pública, onde todos nós devemos nos ajudar. Não é uma situação onde a gente tem que se afastar, né, esquecer as pessoas. A gente tem que se ajudar, não é? Tem que parar com essa coisa de ficar, não, a obrigação é de um só. Não, a gente tem que se ajudar. Todos precisam se ajudar, porque é uma situação difícil que a gente nunca viveu. Então, a questão é, pessoal, a escola simplesmente dizer, não vou reduzir, e os pais continuarem pagando, as mensalidades sejam altas ou não tão altas, isso é muito ruim. Agora você também pode perguntar assim, professor, então os pais poderiam tirar seus filhos das escolas e não pagarem, rematricularem posteriormente ao final da pandemia? Também podem fazer isso, né? Podem suspender a execução do contrato, tirar seus filhos e rematricularem após a pandemia. Só, pessoal, deixo claro que se os pais fizerem isso, terão que pagar uma multa de rescisão contratual, né? Claro, porque quando você matricula seu filho no colégio, você assina um contrato, e esse contrato, ele é anual. Não é um contrato mensal e nem semestral, ele é anual. Por essa razão, pessoal, a tão justificativa das escolas particulares e não quererem reduzir o valor das mensalidades. Marta Barros ADV colocou aqui, a relação escola-pais
é continuada. Haverá um amanhã. Mediação escolar é o caminho. Perfeito. Perfeito, Marta Barros, ADV. Perfeito, concordo com você. Até porque essa pandemia vai passar e nós teremos, né, possivelmente, mais uma renegociação. E como eu falava aqui antes, juridicamente, pessoal, não existe nenhuma lei aprovada no Brasil, tá certo, que possibilite a obrigatoriedade aí, tá certo? Ou melhor, que obrigue, tá certo? Aí as escolas particulares a reduzirem o valor das mensalidades em 30%, em 50%, como a gente tem visto muito, né? Falar aí na televisão e nas redes sociais. Não existe, tá? Uma lei aí sancionada no Brasil, obrigando as escolas particulares a reduzirem em 30% ou 50% o valor dessas mensalidades. Existe sim projetos de leis estaduais em tramitação, que embora aprovados, eles não foram ainda sancionados. Tá certo, pessoal? Como eu falei anteriormente aqui, o estado de Pernambuco, o estado de Minas Gerais, o estado do Rio de Janeiro, né? O estado aí, aqui o próprio estado da Bahia também, mas nós não temos ainda nenhuma lei aprovada que obrigue, né? Estou frisando isso. Mas aí você vai me perguntar, professor, já que não existe uma lei aprovando, tá certo, essa redução, isso significa que as escolas terão que cobrar a mensalidade inteira? Aí é que está, pessoal. Elas podem sim cobrar a mensalidade inteira. Exatamente, Distrito Federal, né, que eu falei anteriormente com a professora Sabrina, a Câmara Legislativa do Distrito Federal trata justamente sobre isso, né? Tem esse projeto aí, inclusive, aprovado em segundo turno, mas não foi ainda sancionado, tá? Não foi sancionado, portanto, não pode vigorar e ter obrigatoriedade para as escolas particulares. Então, elas podem sim continuar cobrando o valor integral? Podem sim, claro que podem. Mas como eu disse, pessoal, é uma situação de calamidade pública, onde todos devem se ajudar. Então, pessoal, assim como as escolas particulares não são obrigadas a reduzir, tá certo? Assim como as escolas particulares podem continuar cobrando o valor integral, os pais também não têm a obrigação de continuar com seus filhos nas escolas. O pai que quiser tirar seu filho, suspender a execução do contrato, pode tirar sim. Agora deixando claro que eles irão pagar uma multa, né, contratual. Claro. Agora a gente não quer isso. A gente não quer que os pais suspendam a execução do contrato para pagar multa. Não é? A gente também não quer que as escolas continuem pagando o valor, cobrando o valor da mensalidade integral. O que é que a gente quer? A gente quer um consenso entre as partes, pessoal. A gente quer um consenso entre as partes, até porque se houver uma reorganização, tá, do contrato de prestação de serviço escolar, é necessário que haja, pessoal, tendo redução, né? Porque vai haver uma alteração do contrato de prestação de serviço escolar. Se houver uma redução da mensalidade, pessoal, vai haver, claro, uma alteração do contrato. E se há uma alteração do contrato, pessoal, a gente precisa manter a margem de lucro inicialmente contratada entre as partes. Essa margem de lucro inicialmente contratada entre as partes, quais sejam, leiam-se, ó, pessoal, os pais versus as escolas, é necessário que se mantenha o equilíbrio econômico financeiro do contrato. Toda alteração de contrato, pessoal, perfaz a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato. Então, se a gente reduz, a gente tem que manter essa margem de lucro inicialmente contratada entre pais e escolas particulares. Bacana. Então, nessa situação, pessoal, de reciprocidade, como bem falou a professora Sabrina Dourado, entre ambas as partes se ajudarem, não é? Como não há uma obrigatoriedade, né, por meio de lei federal, né, para que as escolas reduzam aí o valor das mensalidades, o que é que eu, como profissional, recomendo para os pais? Porque eu acho que devem ser as perguntas mais feitas, né, pelos pais aí em relação às escolas. O que fazer então? O que fazer? Já que não seria correto suspender a execução do contrato, né? Não seria a melhor alternativa, já que não seria legal também as escolas particulares
né, cobrarem o valor integral, o que fazer? Pessoal, eu indico que os pais, né, eles devem entrar em contato com as escolas particulares e tentar uma negociação, na verdade, uma renegociação específica particular entre escola e o pai, escola e os pais. Porque também não é aconselhável que essa renegociação ela se faça em grupo. Por quê? Porque as escolas particulares estão, pessoal, não acatando os pedidos em grupo. Porque há situações e situações. Porque se a gente analisar, pessoal, a situação que estamos vivendo, olha só. As escolas particulares, elas não devem, pessoal, continuar cobrando o valor integral, sabe por quê? Além de não estar cumprindo com a contraprestação do serviço prestado, a questão não é nem só essa. Com essa situação que vivemos de calamidade pública, muitos pais, né, muitos pais tiveram seus salários reduzidos. E eu estou falando daqueles que possuem emprego de carteira assinada, que a MP 936, quem está acompanhando aí, reduziu em 25%, né, o salário daqueles, né, empregados que trabalham de carteira assinada. Então, se há uma redução de salário aí, não é, dos pais, como continuar pagando um valor integral se não tem condições? As escolas não podem simplesmente, pessoal, dizer assim, eu vou cobrar integral, sendo que nós estamos vivendo uma situação de calamidade pública, com redução de salários a 25%, quem tem carteira assinada, quem é empregado. E aí você vai me perguntar, professor, e quem não tem carteira assinada, que trabalha em PJ, a situação dos médicos, por exemplo, né, das médicas, enfermeiros, os profissionais em geral de saúde, né, que estão tendo também seus trabalhos, que embora não possuam carteira assinada, mas estão tendo seus trabalhos reduzidos em virtude do Covid-19, né? Pessoas que trabalham, médicos e médicas, enfermeiros, né, que trabalhavam em outros setores de cirurgia, mas que não lidam diretamente com a Covid-19, e outros médicos também que atuavam, né, enfermeiros que atuavam em outros setores que não na Covid-19. Os hospitais estão, não é, incluindo muito mais setores de Covid-19 por ser uma situação mais emergencial, né, e reduzindo as outras alas, porque a pandemia está muito grande, não é, para poder atender com eficiência todas as pessoas. Então, se você reduz o serviço, vai reduzir o valor da remuneração. E como continuar arcando com um valor tão alto, não é, de uma escola particular, sem a escola particular analisar também a situação dos pais? Então é recomendável que os pais, em específico, tentem negociar e renegociar com as escolas, mostrar que a sua situação financeira diminuiu, que teve trabalhos reduzidos, que teve redução de salário, se tem carteira assinada. Então é necessário olhar o caso a caso, tá, pessoal, de cada pai. Mas você vai me perguntar assim, professor, o seguinte, e se a escola ainda assim não quiser, não é, reduzir os custos das mensalidades? Aí, pessoal, ainda tem mais. Se não quiserem reduzir as mensalidades, e se os pais deixarem seus filhos e não suspenderem a execução dos contratos, tiverem seus nomes negativados, o que fazer? Né, pessoal? Primeiro, que se os pais tiverem seus nomes negativados, né, no órgão responsável por isso, em virtude de não haver uma flexibilização e uma renegociação com as escolas, isso, pessoal, não é legal, tá certo? É ilegal ter seu nome negativado, né, por não estar aí pagando as mensalidades em uma época de calamidade pública, não é legal. E eu já falei, pessoal, inicialmente, que deve haver uma reciprocidade entre ambos, porque embora não tenhamos aí, pessoal, uma lei federal que trate sobre isso, a única solução que a gente tem é uma renegociação entre as partes. E aí, pessoal, juridicamente, como eu falava anteriormente, ainda que nós tenhamos aí projetos de leis estaduais, que eu já dei vários exemplos aqui, e o principal deles da Câmara Legislativa do Distrito Federal, né? E entre outros, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, embora aprovados, se fossem sancionados e entrassem em vigor, seriam projetos inconstitucionais. Por que projetos inconstitucionais, professor? Lembra pra gente que eu entrei agora. Inconstitucionais por quê, pessoal?
Porque a Constituição Federal, e eu vou frisar de novo, pessoal, assim como live, a gente está resolvendo aqui situações, né, práticas, mas para provas também, é inconstitucional, porque a Constituição Federal, no artigo 22, inciso 1º, diz que é competência legislativa, né, e privativa da União Federal legislar sobre a matéria de direito civil. Professor, por que de direito civil? Por que matéria de direito civil? Porque, pessoal, ó, prestem atenção, o contrato de prestação de serviços escolares é um contrato privado e é oriundo do direito civil. E quem tem a competência legislativa para tratar sobre direito civil privativamente é a União Federal. Então, se projetos de leis estaduais forem sancionados, eles serão inconstitucionais. Aí você vai me perguntar assim, professor, e se o projeto federal da União, já que é um projeto constitucional, se for aprovado e sancionado pelo presidente da República, ele seria constitucional, ok, mas ainda assim esse projeto de lei federal violaria, pessoal, princípios constitucionais, ou seja, princípio da razoabilidade, princípio da boa-fé, então não seria também aceitável esse projeto federal, né? Então, pessoal, vocês podem me perguntar também o seguinte, professor, existe jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né, tratando a respeito, como eu disse anteriormente, pessoal, existe sim, existe precedente jurisprudencial do STF ao analisarem e julgarem duas ações do controle concentrado de constitucionalidade, uma ADC e uma ADI, não é? E lá, pessoal, o STF ele dispõe nessa ADC e nessa ADI que será inconstitucional projetos de leis estaduais, não é, que tratem de determinada matéria, não é, em relação a contratos de prestação de serviços escolares. Não é, porque o que a gente viu muito aí é esses projetos de leis estaduais impondo uma redução de 30% a 50% das mensalidades, não é? Impondo isso, só que, pessoal, como isso não foi sancionado, não vale, não há obrigatoriedade, percebem? E outra coisa também, esses projetos de leis estaduais esqueceram de se atentar para a questão da flexibilização dos contratos de prestação de serviços escolares em relação a cada escola especificamente. Porque tem escola que tem mais custos e tem escolas que têm menos custos. Então eles não analisaram isso. Mas o que é que está acontecendo hoje? O que está acontecendo, não é essa reciprocidade, né, em algumas escolas com os pais de estarem renegociando o contrato e reduzindo aí nesse percentual de 30%, tá? E muitos também, pessoal, já sugeriram o seguinte, que poderia também, ao invés de reduzir em 30%, suspender o pagamento dos pais, não é? E posteriormente, quando que voltasse a questão das aulas e acabasse a pandemia, que as aulas fossem postas de fato e os pais começassem a pagar normalmente. Mas, como eu já disse, pessoal, essa sugestão não é a mais aceitável, porque nós vivíamos uma situação de pandemia onde as escolas ficariam com déficit e poderia chegar à falência. Então, a questão é, como eu disse, uma flexibilização mesmo, de entrarem os pais em acordo para que não haja prejuízo para nenhuma das partes. Eu vou ver aqui o comentário da Marta, ela botou princípio da confidencialidade dos métodos adequados de resolução de conflitos. Perfeito. Silvana Trinchão botou, exatamente, não é hora de pensar no lucro, apenas manter funcionamento da instituição, pensar na saúde financeira, entendendo que a receita de muitas famílias não é a mesma. Exatamente, Silvana. Perfeito, né? Galera falando aqui, né? Pessoal, então vamos nós, né? Eu acho que já tratei de muitas nuances aqui em relação à redução ou não. Então, como eu disse, as escolas elas podem, caso a caso, reduzir em percentual de 30% ou 50%. E lembrando que isso é facultativo de cada escola particular, especificamente para os pais, tá? E o que é que elas devem fazer? Elas devem fazer, pessoal, posteriormente, já que se reduzirem o valor dessas mensalidades, posteriormente
haver uma reposição de aulas e as escolas cobrarem, né, o que deixaram de ganhar, não é, anteriormente, com a redução aí do pagamento das mensalidades. E muitas outras perguntas também que me fazem, pessoal, e essa aqui é bem importante, é a questão das aulas online, né? Porque, assim, algumas escolas particulares estão, não é, estão conferindo aulas online para os alunos, mas outras não. Ainda tem outro problema, e eu falo aqui das crianças, das criancinhas, né, de maternal, F1, F2, enfim, as criancinhas que, embora as escolas particulares forneçam aulas online, elas não têm paciência para assistir aula online. Elas ficam ali 5 minutos no computador e dizem assim, mamãe, quero sair porque eu quero brincar, não é? É muito difícil, pessoal, uma criancinha ficar ali no computador assistindo uma aula de 30 minutos, 1 hora, como na escola. Elas não têm a mesma atenção. Então ainda tem esse porém, não é? Então é muito complicado, por isso que eu digo, não é hora da escola não querer, né, não querer reduzir e cobrar o valor integral. Então é hora de se flexibilizar e analisar o caso a caso. Pessoal, Silvina Trichão falou, sim, ficaria difícil manter os funcionários. Exatamente. Exatamente, ficaria assim, mas também não é o caso, né? Não é o caso de jogar, Silvana, apenas a responsabilidade para os pais. Né? Porque imaginem um restaurante. Um restaurante vive de quê? De vender comida, não é? E vive das pessoas estarem nos restaurantes comendo. Se as pessoas não vão, como é que pagam os custos? Não é verdade? Como é que pagam os custos dos funcionários? Ou a empresa tem dinheiro em caixa para continuar pagando os funcionários, suspender contratos de trabalho de um, demitir outros, ou fecha restaurante, fecha estabelecimento. Aí você vai me dizer, mas muitos restaurantes estão trabalhando em drive-thru. Mas aí, pessoal, vou dizer que nem todos os restaurantes, mesmo trabalhando em drive-thru, aí não tem a mesma rentabilidade, tá, do que antes, como presencial. Então, como é que eles estão fazendo? Eles estão, pessoal, se reinventando. Ou seja, para concluir, pessoal, essa live de hoje, agradecer a todos pela presença. Todos nós precisamos nos reinventar nessa situação de calamidade pública. Todos nós precisamos nos se conscientizar. Todos nós precisamos ter calma. Todos nós precisamos ter tranquilidade para superarmos esse momento tão difícil. Porque assim como esse problema, não é? Como a gente está falando aqui de financeiro, problema de escola, nós temos problemas também afetivos, né? Nós estamos distantes dos nossos familiares, nós estamos distantes de muitas das nossas atividades, não é? Eu como professor, distante dos meus alunos presencialmente, não é? Distante de muitas outras coisas também. Enfim, é uma situação, pessoal, difícil, triste, não é? Que tem gerado muita ansiedade, que tem gerado muita tristeza. E, inclusive, eu estou pensando em fazer, pessoal, um outro tema de live, né, sobre essa questão da ansiedade em relação em meio à pandemia, né, porque está bem difícil e a gente vai sim fazer essa live tratando sobre isso. Para a gente encerrar, queria agradecer mais uma vez, pessoal, a honra de ter todos vocês aqui presentes nesse São João antecipado, nessa live especial que trouxe a professora Sabrina Dourado. Pessoal, um grande abraço para vocês. A live ficará salva no meu IGTV, tá? Um grande beijo para todos e nos vemos por aqui, né, nas nossas redes sociais. Pessoal, um grande beijo, um grande abraço. Valeu!